Meus queridos, tudo bem? A paz de Cristo Jesus esteja sobre a vossa vida, sobre a vida da vossa família. Estamos aqui para produzir mais um vídeo, para falarmos acerca das grandezas das Sagradas Escrituras e das doutrinas referentes à mesma. Esse canal foi criado exatamente para poder auxiliar aos irmãos, trazendo sempre alguma coisa de Deus. Está faltando muito a presença de Deus na vida dos seres humanos, na vida dos homens. Os homens ultimamente têm esquecido de Deus, têm esquecido das benesses que Deus pode fazer nas suas vidas. Então é muito importante que nós cuidemos das coisas materiais. Sim, é importante. É importante que nós cuidemos das coisas referentes a esta vida. Claro que sim. Nós não vamos viver como anjos aqui na Terra, claro, né? Porque somos seres humanos e precisamos cuidar das coisas referentes à nossa humanidade, a nossa parte material, que nós chamamos, numa nomenclatura bíblica, da nossa carne, não é? Mas também precisamos entender que o ser humano não é apenas um invólucro de carne, o ser humano não tem na sua anatomia antropológica apenas a carne. O ser humano, ele é também um ser espiritual. E como um ser espiritual, ele adora, ele tem o poder de adorar, ele tem o poder de orar a Deus, ele tem o poder de interceder a Deus, ele tem o poder de falar com Deus e sentir a presença de Deus. E isso faz com que nós, então, pensemos qual a maneira de robustecer a nossa fé, a nossa alma, a nossa vida espiritual, qual a maneira de nós melhorarmos a nossa vida espiritual e trazermos uma vida espiritual para nós de qualidade. Ora, entendemos como cristãos que é por meio da palavra de Deus, as sagradas escrituras, por meio da oração, por meio da comunhão com Deus e com o seu Cristo, que é Jesus. Hoje nós estaremos lendo um texto. Esse texto já é bastante polêmico, não é? É muito falado aí pelos teólogos, é muito debatido, há muitos programas aí de televisão cristãos que debatem esse texto e alguns têm uma opinião, outros têm outra, e nós daremos aqui a nossa opinião acerca deste texto da palavra de Deus, que se encontra no livro do Gênesis, capítulo de número 6, versículos 1 e 2, que diz assim: E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus, grave essa expressão, viram os filhos de Deus, tá? Então nós vamos nos deter nessa expressão, filhos de Deus. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Somente esses dois versículos aí. Então, esse é a famosa passagem que gera uma famosa pergunta já bastante secular, né? Que pergunta o seguinte: quem são os filhos de Deus de Gênesis 6? Ora, nós sabemos que existe uma conjectura, existe até uma teoria, e essa teoria é uma teoria bastante difundida, inclusive em muitos seminários teológicos aparece esta interpretação. Nesta interpretação diz que esses filhos de Deus eram anjos. Anjos. Ah, pastor, mas aonde baseia-se essa interpretação de que eram anjos? Ora, essa interpretação é uma das antigas interpretações, talvez uma das mais antigas interpretações que dão essa atribuição dos filhos de Deus aos anjos. Inclusive, é uma interpretação que alguns rabinos adotam, né? Não é? Se eu falar que é uma totalidade dos rabinos, eu estou assim, sendo incoerente. Não são todos os rabinos, né? Rabino, para quem não sabe, são mestres da cultura, da educação religiosa judaica. São homens que se designam a estudar diligentemente a Torá. E o que é a Torá? A Torá é a lei de Deus, né? A Torá é conhecida como a lei de Deus e é composta pelos 5 primeiros livros da Bíblia, que nós chamamos de Gênesis, Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da Bíblia são conhecidos como a Torá, a lei, né? Porque ali é apresentada
a palavra de Deus de uma forma como Deus queria que o povo andasse, da forma como Deus quer que o seu povo proceda em várias situações. Ali vai tratar de várias situações, desde as situações cotidianas, desde as situações familiares, até as situações da própria adoração à pessoa de Deus, à pessoa do Senhor. Então, a Torá. Então, os rabinos são homens que se imbuem em estudar a Torá e interpretar a Torá. Ok? E há também uma tradição, a tradição do Talmud, né? O Talmud é uma coletânea de livros com interpretações rabínicas. Agora, é uma coisa interessante que os rabinos não têm muito consenso. Tanto é que na época do Senhor Jesus, a questão do divórcio, por exemplo, que não é o caso em questão, ainda faremos um vídeo acerca do divórcio. Se pode ou não pode se divorciar e tal, vamos fazer um vídeo dando um parecer desse tema tão difícil e polêmico, principalmente nos dias atuais, em que sabemos que o casamento tem se dissolvido às vezes tão rapidamente, né? Muitas pessoas casam-se e separam-se logo. O divórcio, então, é algo que está bastante em voga na nossa sociedade, não só na atual, como também na época do próprio Jesus. Aí haviam duas escolas de interpretação, a escola de Shammai e a escola de Hillel. Né? Essas duas escolas elas divergiam, para os irmãos verem que não há uma palavra consensual dos rabinos. Os rabinos eles não são consensuais. Ok, então vamos lá. Quem são esses filhos de Deus? O termo em hebraico filhos de Deus, temos a expressão hebraica binei, né? Binei que são filhos, ha Elohim, né? Ha é o artigo, e Elohim é exatamente um dos nomes de Deus dentro da Bíblia, né? Elohim. Então, Binei Ha-Elohim. Alguns dizem que, baseado nesta terminologia, que os filhos de Deus aí do Gênesis são anjos, eles dizem porque o livro de Jó aparece lá essa expressão atribuindo a anjos. O livro de Jó lá vai falar que, estando os filhos de Deus reunidos com o Senhor, apareceu no meio deles Satanás. 2 vezes é citado isso. E lá pelo capítulo 32 do livro de Jó, fala-nos acerca também dos filhos de Deus que cantavam e se regozijavam enquanto Deus criava, enquanto Deus ele estava ali operando o milagre da criação. Diz que os filhos de Deus criavam e se regozijavam, os filhos de Deus. E diz-nos, inclusive, que esses filhos de Deus eram estrelas, que são também um dos nomes dados a anjos. Você vai encontrar muito isso no livro do Apocalipse, que Deus deu-nos no Novo Testamento, que é um livro profético com muitos símbolos. E no livro do Apocalipse, os anjos muitas vezes são descritos como estrelas. Então, baseado nisto, muitas pessoas falam que esses filhos de Deus do Gênesis, capítulo 6, verso 1 e 2, eram anjos que vieram à Terra e tiveram, então, relações sexuais com as mulheres da Terra. Será que isso tem uma base bíblica, uma base sólida, uma base estrutural para que nós possamos dizer que é de fato desta forma? Ora, eu quero dizer para os amados irmãos deste canal que nós, ao lermos a palavra de Deus, as escrituras, os demais livros da palavra de Deus, jamais vamos encontrar, eu até inclusive deixo esse pequeno desafio para quem lê a Bíblia, né? E para quem ama a Bíblia, para quem gosta de estudar a Bíblia. Eu deixo esse desafio aqui. Você jamais vai encontrar alguma passagem, tá, das Sagradas Escrituras que diga que um anjo veio na Terra, teve uma relação sexual com uma mulher e nasceu um filho. Então, por que só ali em Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2, esses filhos de Deus seriam anjos e esses filhos de Deus teriam gerado com as mulheres da terra os chamados gigantes, que no hebraico temos a palavra Néfilins, né? Então, será que só ali anjos que têm relações sexuais com as mulheres e dessa relação sexual nascem filhos gigantes? E nas demais partes das Sagradas Escrituras você nunca vai achar anjo
tendo nada, nenhum tipo de relação física com as mulheres. O máximo que você vai ver são anjos se angiofanizando, que vem da palavra angiofania, angelos phanos. A palavra angelos quer dizer anjos, do grego, e phanos quer dizer manifestação também do grego. Então, uma angiofania é uma manifestação de anjos, em que os anjos têm temporariamente o poder de serem feitos visíveis aos seres humanos e conseguir serem detectados pelos seres humanos, pela raça humana. Em algumas instâncias houveram várias angiofanias na Bíblia, mas nenhuma dessas angiofanias nos fala acerca de relações sexuais dos anjos com algum tipo de mulher da terra. Então fica já uma coisa um tanto problemática, já que, a bem da exegese, da boa interpretação, uma das grandes regras da exegese é que nós temos que, para fazer uma doutrina, precisamos de ao menos 3 passagens bíblicas para dar sustentabilidade a esta doutrina e para que possamos ter base para ensinarmos essa doutrina. Então, é muito dúbio nós apenas pegarmos esse texto de Gênesis 6, 1 e 2 e dissermos, né? Falarmos assim, isso aqui está falando de anjos, esses filhos de Deus são os anjos, tá? É porque o livro de Enoque diz isso. Para começo de conversa, o livro de Enoque, ainda que valoroso, é um livro que tem muitas boas verdades, né? Inclusive sobre a pessoa do próprio Messias, que cremos ser o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Jesus de Nazaré, o filho de Maria, nascido sobrenaturalmente pelo Espírito Santo, tido como filho de José, né? Nós acreditamos ser ele o nosso Messias, nós não esperamos outro Messias, mas cremos que ele já veio, morreu na cruz por nós e está para voltar, inclusive. Nós acreditamos que esses filhos de Deus aí, eles têm uma outra conotação, uma outra relevância. Uma outra interpretação muito corrente é a interpretação de que esses filhos de Deus são a linhagem piedosa de Sete. A linhagem piedosa de Sete que se misturou com a linhagem ímpia, ou seja, começaram a ocorrer casamentos mistos. A linhagem que era para dar testemunho da aliança, a linhagem que era para dar seguimento à adoração, que começou lá com Enos, né? Que a Bíblia fala que Enos, ele, a partir do momento que nasce, começa a se invocar o nome do Senhor, para mostrar que o período de Enos, o nascimento de Enos, foi um período marcante dentro da história bíblica no quesito adoração a Deus. Então, meus amados, existe essa interpretação também de que era a linhagem piedosa de Sete e que se misturou com a linhagem ímpia de Caim. Sete foi o filho que Deus deu a Eva no lugar de Abel, a quem Caim matou. Então houve casamentos mistos, o que é algo bem grave. Você misturar o santo com o profano é alguma coisa que aos olhos de Deus não traz nenhum tipo de agrado. Deus não se agrada deste tipo de procedimento. Então há também esta interpretação. Uma outra interpretação, inclusive, é uma interpretação rabínica e judaica, é que esses filhos de Deus eram homens poderosos, homens iminentes, e eram homens da alta estirpe, não é? daquela época, e esses homens eram como se fossem nobres, e as filhas dos homens eram as pessoas mais pobres da classe menos dominante, eram como se fossem os senhores feudais, né, os filhos de Deus, e os vassalos eram as filhas dos homens, das pessoas mais humildes, né? Então esses homens poderosos casaram-se com estas mulheres da terra, essas mulheres mais pobres, né? É como se fosse um bilionário casando-se com a mulher de uma favela. Então há também essa interpretação. Bom, nós acreditamos, a minha opinião, tá? Não estou querendo com isso fechar o assunto, porque este assunto é bem extensivo, bem polêmico, mas a minha opinião é que essas mulheres e esses homens, não é? Essas mulheres da terra e esses homens, chamados filhos de Deus, Binei Ha-Elohim, eram homens mesmo, e essas mulheres eram mulheres também da terra, e não foi uma coabitação de anjos com mulheres.
Até porque o nosso Senhor Jesus Cristo lhe diz que os anjos não se casam e não são dados em casamento, ou seja, os anjos são assexuados. E eu prefiro muito mais do que qualquer revelação teológica ou rabínica a palavra de nosso Salvador Jesus Cristo como última palavra de revelação divina. E tanto é que Hebreus reconhece isso, que Deus falou de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, mas nos últimos dias Deus nos falou por meio do seu Filho, que é Jesus, o qual é a expressa imagem do seu ser. Então Jesus é a última palavra em revelação bíblica e em revelação divina. Então se ele diz que anjos são assexuados, que não se casam e não se dão em casamento, e um dos grandes fatores do casamento é para que o homem possa exercer sua sexualidade. É claro que um casamento tem muito mais que apenas o exercício da sexualidade, né? Mas um dos fatores do casamento é para que a sexualidade do homem seja exercida também. Então, queridos, nós acreditamos que esses filhos de Deus sejam de fato a linhagem piedosa de Sete, e essas filhas dos homens sejam exatamente a linhagem ímpia de Caim. Ah, mas pastor, será que tem algumas passagens que podem talvez sugerir que homens possam ser chamados de filhos de Deus? Existem expressões, né? Eu vou deixar alguns textos para você meditar, tá bom? E você vai ver que há algumas passagens da Bíblia, como por exemplo Deuteronômio capítulo 14 e o versículo de número 1, Deuteronômio capítulo 32, versículo 5, Salmo 73, versículo 15, Oséias capítulo 1, versículo 10. Todas essas passagens elas vão dar a entender, não é, que homens também podem ser chamados de filhos do Senhor. Filhos do Senhor, que é um dos nomes, talvez o nome mais importante de Deus, já que em muitas instâncias que a palavra Senhor ela aparece nas Sagradas Escrituras, esta palavra Senhor ela está querendo falar literalmente do Deus Todo-Poderoso, do tetragrama, né? Que são aquelas 4 letras, o Iod, o Het, o Vav e o Het, que é o nome de Deus, que alguns chamam de Yahvé, ou Yehová, como é na tradução com os massoréticos, que são aqueles textos, né, massoréticos, a tradução massorética, Yehová, né? Então, queridos, essas passagens que eu citei agora, elas vão tratar também de pessoas piedosas, homens piedosos, como sendo chamados de filhos do Senhor, filhos de Deus, né? Já que usa o massorético e fala de Adonai ou fala do tetragrama, é o mesmo Elohim, já que Elohim é um nome da atribuição da personalidade de Deus, da pessoa de Deus, mas o nome pessoal de Deus é de fato Adonai, né? Que muitas traduções trazem como Jeová. Qualquer hora dessa faremos um vídeo também sobre a expressão do nome Jeová, se ela é legítima, se ela não é legítima, enfim, vamos um dia fazer um vídeo sobre a questão do nome de Deus, que é uma questão bastante importante e também interessante. Agora eu termino esse vídeo dizendo também o seguinte: pensemos em uma coisa, tá? Se esses filhos de Deus fossem anjos, esses seres foram criados para adorar a Deus e principalmente para obedecer a Deus. Os anjos foram criados para a adoração de Deus, para adorar, obedecer a Deus e para ministrar em nome do Senhor. Eles são espíritos ministradores enviados pelo Senhor, diz lá a Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, verso 14, se a minha memória não estiver falhando, tá? Então diz que são espíritos ministradores. Anjos são leais a Deus. Anjos obedecem à vontade de Deus. Anjos foram criados para adoração a Deus. E eles não fazem nada senão adorar a Deus e cumprir-lhes as ordens. Então, se são anjos de Deus, eles não poderiam ter tido nenhum tipo de relação sexual com as mulheres da terra, porque isso não foi o desígnio pelo qual Deus os criou, pelo qual Deus criou os anjos, a todas as classes angelicais, que também é um outro vídeo que faremos
falaremos sobre serafim, querubim, arcanjo, se há só o arcanjo Miguel, se tem outros, não é? Vamos fazer um vídeo desse, aguarde, tá? Tem muito temas bons aí para a gente poder explorar à luz das Sagradas Escrituras e à luz da teologia, ok? Então, se são anjos de Deus, como esperar que eles tivessem um procedimento assim de ter relação sexual com as mulheres? E se são demônios, como podem ser demônios, né, já que demônios não são chamados de filhos de Deus? Demônios não são chamados de filhos de Deus. Então fica aí esta boa pergunta para encerrar. Então não esqueça de dar o seu like, dar o joinha, se inscrever, ative o sininho para você receber todas as notificações quando nós lançarmos um novo vídeo. Que Deus abençoe. Shalom Ahim.